Olá, me chamo Adriano Sasson Cavalcante e o título do meu trabalho é Avaliação dos efeitos da pressão química e diluição magnética no sistema metálico sério e térbil índio 3. As propriedades físicas de compostos intermetálicos com terras raras, actinídeos e metais de transição vêm sendo amplamente estudadas tanto com o objetivo de aplicações tecnológicas, como por exemplo a refrigeração magnética, como em nível de pesquisa fundamental. As pesquisas buscam compreender os mecanismos microscópicos que governam as interações nesse sistema relacionadas às propriedades macroscópicas. Algumas dessas propriedades estão descritas no fluxograma da figura 1. Portanto, os objetivos deste trabalho são sintetizar as ligas com composição sério 1-x e térbil x-3, sendo x igual a 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 1, e analisar as propriedades estruturais térmicas e magnéticas destas composições. Então, para isso, foram realizados cálculos estequiométricos e pesados 800 miligramas de uma amostra. Foi adicionado o índio em excesso na razão de 1 para 10 em relação ao composto principal. Pesados, os reagentes, liga mais fluxo, foram colocados em um cadinho de alumínio. O cadinho foi selado em um tubo de quartzo sob a atmosfera de argônio para evitar a oxidação. A mistura foi aquecida a 950 graus Celsius por 6 horas, permitindo que o índio fundisse e facilitasse a reação. Depois disso, a mistura foi resfriada lentamente a uma taxa de 5 graus Celsius por 6 horas, mantendo o fluxo fundido. Após o resfriamento, o cadinho foi invertido sob lã de rocha e selado novamente em outro tubo com argônio. O material foi reaquecido a 300 graus Celsius e centrifugado para separar o fluxo dos cristais. O tubo foi aberto e os cristais foram separados dos subprodutos, incluindo os resíduos de fluxo solidificado que não foram removidos pela centrifugação. Feito isso, os materiais foram encaminhados para as devidas caracterizações. Na figura 3, temos a foto dos monocristais sintetizados usando o método de autofluxo. À esquerda, representada pela letra A, temos o monocristal de térbio índio 3 e à direita, representada pela letra B, temos o monocristal de sério índio 3. A figura 4 mostra os difratogramas de raio-x obtidos para as ligas da série sério 1-x e térbil x índio 3, em temperatura ambiente. Observa-se que os difratogramas apresentam o mesmo perfil de difração, indicando que as amostras são isoestruturais, ou seja, possuem o mesmo tipo de estrutura cristalina. Para amostras com x igual a zero, todos os picos de difração correspondem à estrutura cúbica PM3M, conforme os dados cristalográficos. Na amostra sério,9, térbil 0,1 e de 3, as reflexões no plano 200 e 400, destacado na área rachurada, apresentam intensidades maiores do que o esperado, sugerindo orientação preferencial na direção H00, possivelmente devido à presença de pequenos grãos não pulverizados durante o processo de moagem. A figura 5 mostra a célula unitária cúbica dos compostos sério índio 3 e térbil índio 3. Parâmetros dessa célula unitária foram utilizados como dados de entrada para o refinamento das amostras pelo método de Hirschfeld. A figura 6 exibe os difratogramas de raio-x das amostras de sério 1-x e térbil x índio 3, juntamente com os respectivos difratogramas refinados usando o método de Hirschfeld. Os pontos pretos são os dados experimentais, a linha vermelha representa os difratogramas simulados pelo método de Hirschfeld e a linha em azul corresponde à diferença entre o difratograma experimental e o simulado. Com a simulação dos difratogramas, determinamos os parâmetros de rede e volume da célula unitária dos compostos da série em estudo. Aqui temos a tabela 1 com volume, parâmetro de rede, RWP, RP e GOF determinados pelo método de Hirschfeld. A figura 7 mostra a dependência do parâmetro de rede com a concentração de térbio. Observa-se que o itérbio índio 3 tem parâmetro de rede cerca de 1,5% menor que o do sério índio 3. Para concentrações maiores que 0,4, temos um campo de duas fases. A figura 8 mostra o tamanho médio do cristalito em função da concentração para as amostras da série. O tamanho médio do cristalito variou de 30 a 35 nanômetros, exceto pela amostra com x igual a 0,3, onde obtiveram-se cristais com tamanho médio de cristalitos menor, da ordem de 35 nanômetros. A figura 9, letra A, mostra as curvas de calor específico das amostras da série em função da temperatura no intervalo entre 2 e 40 K. Na letra C, em destaque, a região entre 4 e 12 K, evidenciando a transição antiferromagnética. E na letra D, dependência de temperatura de ordenamento antiferromagnética em função da concentração. Neste trabalho, realizou-se a síntese das ligas com composição sério X-1 e térbil X índio 3, e suas propriedades estruturais térmicas e magnéticas foram analisadas.
Então, conclui-se que os cristais de sério de 3 e TeV de 3 obtidos apresentaram a forma de pequenos cubos. O parâmetro de rede diminuiu ligeiramente com a substituição de sério por itérbio e amostras com x maior que 0,4 mostraram um padrão de difração de duas fases. E a temperatura de Néo diminui linearmente com o aumento da concentração de térbio, exceto para x igual a 0,3. A Universidade Federal do Maranhão, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, à CNPq, FAPEMA, CAPES e ao Laboratório de Materiais Metálicos, nossos agradecimentos.